Nas suas últimas 6 disputas de pênalti, o Fortaleza só ganhou uma. Esse 3-3 entre Vasco e Fortaleza foi um grande jogo. Não somente pelo resultado final, se na partida de ida aqui em Fortaleza ficou faltando o detalhe do gol, Fortaleza teve chances, fez um volume de jogo muito grande, colocou bola na trave, ficou faltando o detalhe do gol em São Januário. Isso não aconteceu, foi um baita jogo, um 3-3, que fica marcado na história de Fortaleza e Vasco, fica marcado na história desse confronto. Mais um empate na vida do Fortaleza nessa temporada, Fortaleza não vence já há 7 jogos, são muitos empates no Campeonato Brasileiro, nas Copas Sul-Americana e também agora na Copa do Brasil, que culmina com a eliminação, de certa forma, precoce do Fortaleza da competição. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Peço para que você que está chegando aqui ao canal, se inscreva no nosso canal. A gente tem a meta aí de alcançar no vídeo de hoje 8.000 inscritos. É uma meta ousada, mas eu conto com a ajuda de todos vocês. Se você ainda já é inscrito, ativa as notificações, curta, comenta. Eu quero saber também a sua opinião. É fundamental esse feedback. Eu costumo dizer aqui nos vídeos, não tem sentido eu só despejar aqui o que eu penso. Eu preciso saber o que é que vocês pensam também para a gente trocar uma ideia. Isso é primordial, o objetivo principal aqui do canal no YouTube. Bom, foi um 3-3 bem legal, né? Convenhamos. Sei que fica um gostinho amargo com a desclassificação do Fortaleza. É mais um empate na vida do torcedor do Fortaleza. O torcedor quer voltar a comemorar. Fortaleza tem uma sequência aí de muitos empates, com a exceção da derrota, da goleada sofrida na altitude de Potosí. No mais, são muitos empates. A última vitória do Fortaleza foi naquela goleada sobre o Boca Juniors por 4-2, ainda pela Copa Sul-Americana. Jogo de ida aqui na Arena Caixão. No mais, são muitos empates: Cruzeiro, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians fora, o empate contra o Boca, o empate de hoje contra o Vasco da Gama, que antes de qualquer coisa, repito, foi um baita jogo. Talvez aqueles mais cri-cri, aqueles mais criteriosos vão dizer: mas o Fortaleza errou demais no setor de marcação, o Marinho se equivocou, a arbitragem, enfim. Mas eu prefiro olhar, e talvez eu tenha uma visão mais romântica do futebol, mas eu prefiro enxergar a beleza desse 3-3. Eu sei que existem falhas, eu sei que existem equívocos, erros de marcação, até porque se a gente parar um pouquinho para pensar, os gols surgem, na maioria das vezes, quando o seu oponente erra. Então você precisa aproveitar esse erro. É isso que acontece. Mas, por exemplo, tem o primeiro gol do Fortaleza é uma falha do Léo Jardim. O terceiro gol do Vasco é uma falha do João Ricardo. Inclusive com lances muito semelhantes, né? A bola passa debaixo dos goleiros. Você pode considerar que, por exemplo, o Verratti faz o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do Vasco, livre de marcação. Lucero da mesma maneira. A gente precisa entender que os gols, na maioria das vezes, surgem quando o seu oponente, quando o seu adversário falha, erra, se equivoca, vacila, cochila, e aí você aproveita. E eu acho que a gente precisa entender isso. Na maioria das vezes, é isso que acontece. E nós tivemos um jogo muito movimentado, do jeito que eu imaginava. Conversando lá com os companheiros de futebolês, eu disse: olha, a tendência é que nós tenhamos um grande jogo hoje em São Januário. Sabe aquele meme da expectativa e realidade, que na maioria das vezes a expectativa é muito grande, a realidade não acompanha o que você imaginou? No caso do jogo desta terça-feira, não. A expectativa foi do tamanho da realidade. Fortaleza faz um gol logo cedo com o Marinho, que aliás fez de tudo nesse jogo, né? O Marinho faz o gol, depois tem um pênalti que não tem uma imagem conclusiva, mas a minha impressão, eu quero que você respeite também a minha opinião, respeito a sua também, mas a minha impressão é que a bola toca sim na mão do Marinho, a minha primeira impressão, e depois vendo o lance, não é conclusivo, eu não tenho a certeza absoluta, mas a minha impressão, repito, é de que há um toque na mão do Marinho, pênalti pro Vasco, a bola caprichosamente toca numa trave na outra e entra, Verratti empata o jogo, mas o Fortaleza não se dá por vencido, fazendo um bom jogo. Foi um bom jogo do Fortaleza. Diferente de outros empates, esse foi um bom jogo do Fortaleza. Segundo tempo, o Fortaleza volta à frente com a participação já do Pikachu.
ele dá um tapa pro Pochettino, que toca na bola e a minha impressão, e aí eu me equivoco porque as linhas traçadas não deixam dúvidas, que o Lucero está atrás da linha de impedimento. Eu fiquei com a nítida impressão que o Lucero estava impedido, mas a nítida impressão. Assim, eu até narrei o gol só por desencargo de consciência mesmo, mas eu sabia que ali o Lucero estava em impedimento. Mas as linhas traçadas me provaram o contrário. Fortaleza faz 2-1, aí o Vasco, que não fez um bom segundo tempo, o Vasco foi muito efetivo, é verdade, empata de novo com o Verratti num contra-ataque, assim, fulminante. Não sei se vocês perceberam, tiveram essa mesma visão da jogada. Quando a jogada começou a se desenrolar, eu tive a nítida sensação que seria gol do Vasco, porque as coisas foram acontecendo até chegar no Payet, ele espera um pouquinho, passa, cruzamento do Pumita, e aí o Verratti faz o 2-2, né? E o Vasco viraria 3-2, que tornaria um jogo pela primeira vez o Fortaleza em desvantagem no placar. Deixa eu lembrar também que essa é uma semana de Copa do Brasil, mas no fim de semana tem Copa do Nordeste, no meio de semana da semana que vem tem Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro vai ser retomado, a Série A, nas suas diversas séries, e claro, você tem que profetizar na Bet Nacional, a Bet do Brasil, vantagens diferenciais que só a Bet pode te oferecer, saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campinho interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações, QR Code está na sua tela, o link na descrição do vídeo para você profetizar muito na Bet do Brasil, a Bet do Vini Júnior, da Ludmila, do seu Jorge, do Thiaguinho, do Galvão, a minha Bet, Bet Nacional, a Bet do Brasil, mas jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. O Vasco viraria com uma falha do João Ricardo, que eu já até mencionei aqui, Lucas Piton, a luz até apagou aqui, né? O Lucas Piton chuta, João Ricardo tenta defender, a bola passa sob o João Ricardo, 3-2 para o Vasco, mas o Fortaleza não se deu por vencido, o Fortaleza foi em busca do empate e conseguiu aos 43 minutos com um jogador que para mim é um jogador muito, muito diferenciado, que é o Hércules. O Hércules faz 3-2 para a equipe do Fortaleza num bonito chute de média e longa distância, levando a decisão para os pênaltis, e nos pênaltis aí sobrou a eficiência do Vasco, que de novo, nas cobranças de pênalti, avançou de fase na Copa do Brasil, na competição. Ninguém do Vasco perdeu. E como é o futebol? Como esse esporte, você precisa ter muito equilíbrio emocional, você precisa ter muita força mental, porque há dias, Kevin foi o herói do empate do Fortaleza contra o Boca, marcando o gol aos 45 lá na Boboneira, e hoje ele desperdiça. Para quem não lembra, Kevin foi o primeiro a marcar gol na disputa de pênalti contra a equipe do Retrô. Ele cobrou e fez. E hoje, na última cobrança, antes de a gente ir para as alternadas, antes de irmos para as alternadas, Kevin cobra a meia altura. Eu acho que ele não é uma péssima cobrança, mas é aquela cobrança em que o goleiro leva vantagem desde que ele consiga fazer a escolha correta para o canto. Léo Jardim mostrando uma envergadura, vai lá e defende. Em nenhuma cobrança, até essa, das 9 cobranças anteriores, nem o João Ricardo, nem o Léo Jardim conseguiram adivinhar o canto. Nessa, na última, o Léo Jardim defende, e é uma defesa que significa classificação para a equipe do Vasco da Gama. Fortaleza perde a chance de chegar às oitavas de final da competição. Nas últimas 6 disputas de cobrança de pênalti, só Fortaleza ganhou só do Retrô. Isso aí, claro, não tem a ver com esse grupo, até porque eu já estou contando com a era Rogério Ceni, tá lá atrás, lá em 2020. Não é na conta desses jogadores, dessa comissão técnica, é apenas um fato curioso que nas últimas 6, o aproveitamento do Fortaleza é apenas uma classificação sobre o Retrô, ainda nesta Copa do Brasil. Fortaleza fica pelo meio do caminho, mas tem muita coisa ainda para a temporada, tem Copas, jogos importantes, tem esporte, depois treino e dance, mas é assunto para outro vídeo. Para você que chegou até aqui, ficou junto comigo até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não deixou o joinha, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, aquele lariado todo que você já sabe.
Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra e será em breve.